Glória a Deus. Então, em nome de Jesus. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Aquele que encontrou, diga amém. Nos diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem em legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisto e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte o dispenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que haviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 mancebos Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Somente até aqui, queridos, eu convido a igreja para sentar. Em nome de Jesus, glória a Deus. Querida igreja, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre esse capítulo 1 aqui do livro do profeta Daniel. Eu acredito que a grande maioria saiba, mas provável que alguém não deve saber. Daniel, ele foi levado junto com milhares de pessoas para a Babilônia como cativos, né? Deus havia entregado Jerusalém na mão de Nabucodonosor. Foi uma coisa incrível, porque ninguém esperava que a cidade de Jerusalém fosse tomada pelo rei Nabucodonosor. Essa cidade, irmãos, era uma cidade, primeiro, guardada por Deus, né? Uma cidade que Deus tinha promessa com ela. Então, é uma coisa assim, digamos, que a mente do judeu não conseguia compreender. Como puderam cair diante de Nabucodonosor? Ainda que os profetas avisaram eles, porque eles estavam desagradando a Deus. Isso aqui é um alerta para nós, irmãos. Para um pouquinho e pensa aqui, ó. Ninguém aqui é imune. Compreende? Diga glória a Deus. Ninguém. Todos nós aqui estamos sujeitos a qualquer situação. Ninguém aqui é imbatível. Tipo, eu sou imbatível. Não, isso não existe.
todos nós somos pessoas limitadas, falhas, pequenos diante de Deus. O nosso inimigo, que é Satanás, ele é um inimigo cruel, sem misericórdia, e se ele puder, ele realmente destrói com a vida do homem e da mulher. Até porque a Bíblia diz que o ladrão ele vem com 3 objetivos. Esse ladrão é uma figura do próprio diabo. O ladrão vem com qual objetivo? Roubar, matar e destruir. Então, 3 coisas muito ruins, né? Ninguém quer ser roubado, ninguém quer ser destruído e muito menos morto. E estes são os objetivos do ladrão, Satanás: roubar, matar e destruir. Então, o diabo queria destruir Jerusalém. E Deus começou a usar os profetas. Muitos profetas foram usados por Deus para alertar o povo, para chamar a atenção do povo, para exortar o povo. Igual que na igreja, irmãos. Deus fala conosco ou não fala, irmãos? Você pode ver, tem dia que você vem no culto aqui, ou acolá, onde você vai, às vezes você sai até chateado, porque acha a palavra pesada, acha a palavra dura, acha que a palavra ofendeu. Só que é assim, meus irmãos, quando Deus fala conosco, é porque Deus quer nos guardar. É isso que nós precisamos entender. Então, Deus usava os profetas, só que Jerusalém não ouvia a palavra de Deus. Não sei se vocês lembram, quando Jesus estava entrando em Jerusalém, eu nunca estive lá em Jerusalém, mas Jesus estava descendo e lá do alto ele viu a cidade, a parte baixa, certamente. E quando ele contemplou a cidade, meus irmãos, ele começou a chorar. Quem lembra que Jesus chorou olhando para Jerusalém? E ele falou assim, ó: Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedrejas os profetas que a ti são enviados. Então vejam bem, Deus enviava os profetas para ajudar o povo, para fazer com que o povo encontrasse o caminho da salvação. E em vez do povo abraçar a mensagem, em vez do povo receber o profeta, Jerusalém apedrejava e matava os profetas. Houve um momento na fala de Jesus que ele, chorando, disse: assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, eu também quis te ajuntar, mas tu não quiseste. Presta atenção. Não adianta o pregador querer se você não quer. Não adianta. Não adianta Deus querer se você não quer. Por quê? Porque Deus dá liberdade de escolha. Você tem livre-arbítrio. Deus não te obriga. Deus não vai te trazer amarrado para os caminhos dele. Por isso a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então Deus, ele fala e cabe a nós ouvirmos a palavra de Deus. Mas Jerusalém era um povo duro, viu, meus irmãos? Resistiu os profetas, maltrataram os profetas. Deus até chegou a usar alguém para dizer: não maltrateis os meus, não mateis os meus ungidos e não toqueis os meus ungidos, aliás, e não maltrateis os meus profetas. Eles tocavam nos ungidos de Deus e maltratavam os profetas. Não sei se tu lembra, Jerusalém, ali o profeta Jeremias, ele foi contemporâneo à queda da cidade. Quem lembra que Jeremias era profeta nos dias que a cidade caiu? E quem lembra o que eles fizeram com Jeremias? O pessoal pagou um hotel 5 estrelas para o Jeremias ficar, né? Olha, hoje à noite vai ter culto, o profeta Jeremias vai ministrar, vamos pagar um hotel 5 estrelas aí para o profeta, que à noite ele vai entregar a mensagem de Deus. Colocaram Jeremias num quarto de hotel, irmãos? Deram um avião para ele voar para lá e para cá? Ou colocaram ele no calabouço? Calabouço. Prenderam o profeta, jogaram ele na cova, não havia água, só havia lama. O profeta ficou atolado na lama dentro daquela cova. Tudo porque o povo não queria ouvir a palavra de Deus, irmãos.
O povo vive no pecado e quer ouvir palavra boa. Irmão, escuta o que eu vou lhe dizer. Se tu é crente, vive no erro e você quer ouvir coisa boa, lhe garanto que você está no lugar errado. Você tem que procurar a astrologia. Quem está no erro e quer ouvir coisa boa, vai para a astrologia. Você já viu alguma coisa negativa em signos? Quem é que no tempo da ignorância acompanhava o seu signo? Lembra? Quem ainda lembra qual é o seu signo da época do mundo? Você não tem mais esse signo aí não, né? Ah, pastor, sou taurino. Sai fora disso. Aqui não tem ninguém de touro, nem de Áries, nem de Capricórnio. Aqui nós somos servos de Deus. Mas, irmão, se você quer uma religião que não te exorte, que não te cobre, que não te contrarie em nada, a astrologia é muito boa. Vai para lá, né? Lá não tem cobrança, lá é só maravilha. Cor da sorte, número da sorte, dia bom do amor, dia bom para negócio, é só coisa boa. Agora, se você quer morar no céu, se você quer consertar a tua vida com Deus, aí é o cristianismo. Estamos no lugar certo aqui nessa noite, amém, meus irmãos? Quem aqui quer morar no céu com Deus, levante essa mão e diga glória a Deus. Então vejam, quando os judeus não gostavam do profeta e da mensagem, eles perseguiam o profeta, prendiam o profeta e matavam algumas vezes. Então, quando o judeu não gostava, ele fazia isso. Hoje a gente não faz isso, né? Eu estou desde 1987 pregando, nunca tomei um tapa. Nunca tomei um tapa. Muita gente não gostou do que eu preguei, mas nunca tiveram coragem de me dar um tapa. Mas já vi pessoas mudar de igreja porque não gostou da mensagem. Ah, não, se for assim, então não dá. Graças a Deus que não deu tapa, só mudou de igreja, né? Daí, beleza. Mas lá não tinha esse negócio de mudar de igreja. Lá, irmão, quando eles não gostavam da mensagem e não gostavam do profeta, o couro pegava. Prendia o profeta, dava um soco no profeta, chutava o profeta e às vezes passavam do limite apedrejando o profeta, decapitando, matando o profeta. Então, às vezes, a gente diz, o povo de Deus é um povo coitadinho. Coitadinho, pisa no calo para você ver. Às vezes você olha para o camarada, você não dá um tostão furado pelo cara, mas se pisar no calo dele, te dá uma bofetada. Ele te xinga, te ofende, faz tudo que estiver ao alcance dele. Por quê? Porque muitas das vezes nós temos dificuldade para receber a palavra de Deus, meus irmãos. Então, como Deus mandou os profetas e eles não receberam o profeta e nem a mensagem do profeta, Deus mandou quem? Nabucodonosor. Não querem os profetas? Não querem a mensagem dos profetas? Não querem se consertar? Então, quem vai bater na porta de vocês é o Nabucodonosor. E no tempo de Deus, Nabucodonosor veio, cercou a cidade. O pessoal lá dentro disse, olha, a Babilônia está aí, Nabucodonosor cercou a cidade. Mas aqui ninguém toca em nós, porque nós somos do Senhor. Já ouviu essa expressão, o Brasil do Senhor Jesus? O Brasil do Senhor Jesus, mas estão esperando o carnaval, meus irmãos. O Brasil é do Senhor Jesus, mas em toda esquina tem uma boca de fumo. O Brasil é do Senhor Jesus, mas em toda a rua tem uma casa de prostituição, uma casa de jogo. Que Brasil é esse de Jesus? O Brasil é de Jesus, irmão? Com o índice de corrupção igual que temos no Brasil? O índice de violência? Esse é o Brasil de Jesus? Não. Agora, no Brasil, existem pessoas que são de Jesus. Amém, meus irmãos? Que são aqueles que aceitaram a Jesus e entregaram as suas vidas para Jesus. E agora, estes pertencem a Jesus. Quantos já receberam o reino de Deus aí na sua vida? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Nós já vivemos no Brasil, mas pertencemos ao reino de Deus. Amém, igreja do Senhor? Aí, como não ouviram o profeta, Deus mandou Nabucodonosor. Nabucodonosor foi lá, cercou a cidade, ninguém entrava, ninguém saía. E aí a Babilônia foi para cima. Resultado,
muros derrubados, portas queimadas a fogo, muitas pessoas mortas, e quem não morreu foi acorrentado e levado para a Babilônia. Não quis ouvir Deus, agora vai para a Babilônia. Não quis valorizar a liberdade, agora vai ser escravo, vai ser prisioneiro. Quantas pessoas, irmãos, que tiveram a oportunidade de estar num altar, de estar num banco, como nós estamos aqui hoje, dentro de uma igreja, como nós estamos aqui nessa noite, só que não valorizaram esta oportunidade. Hoje está no sinaleiro pedindo moeda, você sabe. Hoje está atrás das grades, aqui na penitenciária industrial, aqui no Paranaguamirim, ou em outra cidade. Quantos que tiveram a oportunidade que nós tivemos, não valorizaram, hoje estão aqui no cemitério Nossa Senhora de Fátima, já só ossos. Quantos que tiveram a oportunidade que você está tendo, e que talvez nesta noite, depois de eu haver pregado, e eu fazer o convite para quem quiser aceitar Jesus, talvez alguém vai dizer, eu não quero. Hoje ainda não, vou esperar mais um pouquinho. O tempo está passando, Deus está falando e você não está dando ouvidos à voz do Espírito Santo. Mas Deus ainda insiste em falar conosco, irmãos. Aí foram para a Babilônia. É claro, irmãos, que muita gente boa tinha no meio. Quem sabe que o joio e o trigo sempre vão estar juntos. Você olha aqui, pastor, todo mundo é gente boa. Não, pode ser que não. Você olha aqui, pastor, todo mundo é trigo. Pode ser que não, pode ser que tenha joio. Quem sabe que o joio é muito parecido com o trigo? Qual a diferença, pastor? É que o trigo dá fruto. E o pior que o joio também, ele dá um frutinho, só que é um fruto, irmão, que na verdade, ele se torna tóxico. Então, se usar o fruto do joio, vai produzir um alimento tóxico, que o cara vai comer, vai passar mal. Então, o joio e o trigo são muito semelhantes, muito parecidos. Mas quando chega a época da colheita, o trigo está todo cheio de fruto, maduro, pronto para ser colhido. E o joio é aquela coisinha minguada. Daí vem a separação, o trigo é cortado e guardado no celeiro. E o joio é cortado e lançado no fogo para ser queimado. Meu querido irmão, até quando nós vamos caminhar com a igreja sem fazer parte da igreja? Até quando vamos caminhar com o povo de Deus e não fazendo parte desse povo de Deus, meus irmãos? Até quando vamos ouvir a palavra e vamos permitir que ela entre por um ouvido e saia pelo outro ouvido? Não, vamos tomar uma decisão aqui nessa noite, igreja do Senhor. Vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida aqui nessa noite. Porque se nós não der esta liberdade para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, irmãos, nós vamos nos dar mal. Foi o que aconteceu com os judeus. Jerusalém caiu. E aí foram levados para a Babilônia. Claro, havia entre eles pessoas boas, tementes a Deus. Daniel era um. Ananias, Azarias, Misael eram outro. E tinha mais homens tementes a Deus ali. Mas quem sabe que o bom pagou o preço junto com o mal? É o que acontece. Por que o mundo está desse jeito aí? Por causa dos maus. Mas a gente não está no mundo e não sofre junto, meus irmãos. Aí alguém diz, pastor, eu não roubo, não bebo. Pois é, eu sei que tu não rouba, não bebe, não faz nada errado. Mas como a gente está no mundo, às vezes vem uma catástrofe e a gente sofre junto. Por quê? Porque nós estamos no mundo. Essa diferença, irmãos, só vai ser nítida e a gente vai observar no dia da vinda de Jesus. Então, no mundo nós estamos sujeitos, né? Se acontecesse uma guerra aqui no Brasil, tu acha que não ia cair uma bomba na casa de quem é crente? Pastor, eu sou crente, aqui em casa não cai bomba. Cai. Quantos crentes estão morrendo na Ucrânia? Por quê? Porque está lá. Entendeu, meus irmãos? Então é assim, quantos homens fiéis aqui sofreram
com a entrada de Nabucodonosor em Jerusalém. Por quê? Porque eles estavam no meio dos infiéis. Nós estamos no mundo, não tem como a gente sair do mundo, a gente está no meio das pessoas. Então, se vem um juízo a nível, digamos assim, nacional, nós estamos sujeitos a esse juízo. Foi o que aconteceu com Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Veio o juízo, eles também sofreram o juízo, foram para a Babilônia. Chegando na Babilônia, meus irmãos, o rei mandou escolher os jovens formosos, né, e que não tivessem defeitos, e que tivessem capacidade de aprendizado. E o rei disse, tragam e vamos instruí-lo em toda a ciência, em todo o conhecimento, em todas as letras. Ou seja, eles ganharam uma bolsa de estudo grátis, que é o sonho da maioria de nós, né? Quem é que gostaria de ter feito uma faculdade e não pôde fazer? É o sonho de muitos. Talvez se você tivesse feito uma faculdade, tu não estaria ganhando um salário mínimo. Se você tivesse feito uma faculdade, você não estaria ganhando 1,5 salário. Você estaria com um bom salário. Mas a gente sabe que a faculdade, irmãos, o estudo não é digamos, uma oportunidade para todos. Digamos que nem todos têm essa oportunidade. E Daniel, Ananias, Azarias e Misael ganharam uma bolsa de estudo grátis. Na melhor faculdade da época, que era na Babilônia. Era como se você fosse numa faculdade dos Estados Unidos hoje, que é a grande potência mundial. Então Daniel e os amigos dele ganharam uma bolsa de estudo numa faculdade na Babilônia. Para quê? Para serem instruídos, para serem sábios, para servir ao rei. E o rei já projetou tudo. Olha, da roupa, da comida e da moradia. A comida que eles vão comer vai ser a comida que o rei come. Olha que privilégio. O churrasco que vem para a mesa do rei vai para a mesa deles. A bebida que vem para a mesa do rei vai para a mesa deles. Quando Daniel e os seus amigos souberam que eles iriam comer a mesma comida que o rei comia e a mesma bebida que o rei bebia, em vez de ficarem alegres, ficaram preocupados. Por que ficaram preocupados? Porque não queriam pecar contra Deus. Amém, meus irmãos? Preste atenção que eu vou te dizer. Escuta isso aqui, ó. Tem muita gente que recebe uma promoção, mas recebe uma promoção como? Às vezes mentindo. Tá? Recebe uma promoção, às vezes fazendo uma coisa errada. Todos aqueles que são promovidos mentindo, derrubando alguém, se aproveitando de alguma pessoa, essa promoção não é de Deus. O emprego que você conseguiu com mentira não é de Deus. Ter que mentir, fazer uma série de coisas para conseguir um emprego, você acha que isso é de Deus? Uma aposentadoria que a pessoa conseguiu com mentira. O cara nunca arrancou um pé de capim, mas para se aposentar diz que trabalhou na roça. Tem muita gente que mentiu isso, né? Nunca arrancou, nunca capinou um pé de mandioca. Mas para aposentar, né, vou ter que dizer que trabalhei na roça, vou atrás do INCRA. Pois é, está recebendo a aposentadoria, beleza, mas cuidado com as mentiras. Tá? Mentira, Deus não aprova. Deus não é com mentira. Então Daniel, Ananias, Azarias e Misael ficaram preocupados. Bom, agora a gente vai comer o que o rei come, beber o que o rei bebe. Isso não é bom. Por que não era bom? Primeiro porque toda a comida do rei, antes de vir para a mesa, passava pelo altar dos ídolos. Então era comida sacrificada aos ídolos. Quem compreende que isso não é bom, diga glória a Deus. Bom, tem crente que não vê o calendário marcar mês de junho para ir comer pipoca e pinhão nas festas juninas. E ainda acha isso bom. Meu amigo, festa junina é uma festa de idolatria. Festa junina são festas comemorativas de cunho religioso. Homenagem a São Pedro, Santo Antônio e São João. Então, como é que você é um crente lavado pelo sangue de Cristo e chega uma época de festa junina, você vai lá pular fogueira, vai lá escutar quadrilha, comer pipoca, pinhão e tomar quentão? Não pode, meu irmão. Você é crente, quem é de Jesus não participa dessas coisas, irmãos.
Então Daniel não queria comer da comida do rei, porque era uma comida sacrificada aos ídolos. Não tem como você comer uma comida sacrificada ao ídolo. Não é que vai te fazer mal. Não faz mal para o corpo, mas faz mal para o espírito. Então entenda isso, não é que ia prejudicar a saúde física de Daniel, não. Mas espiritualmente ia fazer mal. Irmão, tem muita coisa que não faz mal para a minha saúde, mas faz mal para a minha vida espiritual, meus irmãos. Amém? Então Daniel não quis, Sadraque, Ananias, Azarias e Misael não quiseram a comida do rei nem o vinho. Chegaram para o eunuco, Daniel foi lá, quem observou que Daniel era um homem bem comunicativo? Irmão, tem crente que ele às vezes quer resolver as coisas no grito, não faça isso. Tem que ter diálogo. Daniel fez o que? Ele foi lá no eunuco e disse: é o seguinte, será que você não pode, em vez de nos dar comida do rei, o vinho do rei, você não pode nos dar legumes e água para beber? O eunuco ficou com medo. O eunuco disse: não, eu não vou fazer isso, porque daqui a alguns dias o rei vai ver que vocês estão com uma aparência pior do que os outros rapazes, e a minha cabeça vai rolar. Então não tem como eu fazer isso. Daniel não desistiu, ele foi no responsável lá que fazia a distribuição do alimento e disse: escuta, eu quero te pedir uma coisa, faça um teste com a gente. Durante 10 dias nos dê legumes e água. Ao cabo de 10 dias, examina nós, veja como está a nossa aparência. Se estivermos bem, continue nos alimentando assim. Se estivermos mal, aí comeremos o manjar do rei. E o rapaz topou fazer o teste. Você está vendo, irmão, que quem entendeu que uma boa conversa resolve muita coisa? Às vezes tem crente: ah, não, eu vou orar, vou colocar na mão de Deus, Deus vai te matar. Rapaz, para com isso. Quem entende que Deus não quer matar ninguém, não? Ah, não, eu vou orar porque eu sou crente, tu vai ver, Deus vai te tirar isso. Para com isso, irmão. Uma vez um irmão, ele estava meio brabo, que falaram mal dele, e daí ele subiu no altar e falou assim: ó, teve uma irmã aqui que falou mal de mim. Eu quero dizer que Deus vai colocar um câncer na tua garganta porque você falou mal de mim. Eu pensei: meu Deus do céu, Deus vai colocar um câncer porque a irmã falou mal dele. Quem sabe que as pessoas falam mal de Jesus? E o que que Jesus faz? Jesus faz nada. Deixa falar. Jesus vai ainda dando oportunidade para o cara se arrepender. Se ele não se arrepender, vai pagar com a vida eterna, vai perder a salvação. Mas agora, essa ideia de que a gente é intocável, que ninguém pode falar nada, que ninguém pode criticar, que ninguém pode dizer nada da gente, porque Deus vai matar. Irmão, vamos colocar o pé no chão, meus irmãos. O bom é que ninguém fale da gente, mas se falar, vamos orar ainda para Deus abençoar os faladores. Amém, meus irmãos? Tem uma frase de para-choque de caminhão que eu acho muito interessante, e diz assim: desejo vida longa aos meus inimigos para que possa aplaudir a minha vitória de pé. Olha que frase bonita, para-choque de caminhão. Desejo vida longa aos meus inimigos para que possa aplaudir a minha vitória de pé. Amém, meus irmãos? Porque é claro, criticar alguém é fácil. Irmão, quem conhece as goteiras da casa é o dono. Quem compreende? Ah, não adianta você querer criticar minha vida, por exemplo, porque quem conhece as goteiras da minha casa sou eu. Rapaz, às vezes você não tem noção da dor que uma pessoa passa, do sofrimento que uma pessoa sofre, da dificuldade que uma pessoa tem. Então, quer dizer, criticar é fácil. Mas às vezes você não sabe o que aquela pessoa está passando. Quem conhece as goteiras é o dono da casa. Agora, muitas das vezes nós somos alvo de crítica, mas isso não deve abalar a nossa fé, não deve fazer com que a gente fique com raiva de alguém. Vamos orar pelas pessoas, irmãos. Vamos orar para que as pessoas conheçam melhor a gente. Sabe, talvez hoje aquela pessoa que te critica, se ela te conhecer bem, ela vai ver que tu é uma excelente pessoa. E talvez ela vai sentir vergonha do que ela falou, conhecendo você melhor. Vai dizer: puxa, eu achava que fulana era assim, mas depois que eu conheci, não é nada daquilo que eu pensava. Ela pode sentir vergonha do que ela falou ou pensou.
Então, a conversa, irmãos, o diálogo é uma forma muito boa da gente resolver as coisas. Então, Daniel foi lá e conversou com a pessoa. Dá uma força para nós aí, nos sirva legumes, faz um teste, 10 dias e tal. Ele conversou e o rapaz aceitou a proposta de Daniel. Amém? Não tem aqueles dirigentes de igreja, irmão, que arruma confusão com o vizinho? Às vezes o vizinho vem ali e diz, baixa o som. Aí o dirigente diz, irmão, é o diabo. Rapaz, o som está arrebentando tudo e o cara está dizendo que é o diabo. Não é o diabo, é que o cara está doido dentro da casa dele com o som alto. Então, quando uma pessoa vem reclamar de um som alto, um vizinho, né, por exemplo, eu vou ter que entender que alguma coisa está errada. Que a pessoa está se incomodando. E que a igreja, irmão, é para ser uma bênção para as pessoas e não um incômodo. Quem compreende, diga glória a Deus. A pessoa colocou um carro numa entrada de garagem, a pessoa vem pedir para tirar o carro. O diabo está revoltado. Entrada de garagem não é lugar para estacionar. Então tem gente que vê o diabo onde não é o diabo, é falta de prudência. Então a conversa, irmãos, é uma coisa muito positiva. Daniel foi lá e conversou, era inteligente. Disse, faz um teste com a gente e tal, e foi conversando. Conversou, o rapaz topou, fez o teste, passou 10 dias, como é que eles estavam? Estavam bem. E aí o rapaz seguiu naquela dieta, legume e água. E aí Deus viu a renúncia de Daniel com os seus amigos, o que é que Deus fez? Deus abençoou a vida deles dando sabedoria, meus irmãos. Irmão, nós temos que abrir mão de alguma coisa para poder agradar a Deus. Quem compreende, diga glória a Deus. Irmão, o que é que Paulo disse? Eu não vivo mais. Quem é que vivia em Paulo? Cristo. Agora, para um pouquinho. Se Cristo vive em ti, quem você é? O que você faz? Será que Cristo vive em ti? Ou será que Ele já foi embora há muito tempo? Pastor, não levo desaforo. É porque tu não aprendeu ainda o que é servir a Deus. Né? Não cedo para ninguém. Irmão, Deus se agrada de quem é humilde. Cede. Se tiver que sair da frente, sai. Se tiver que desviar para o lado, desvia. Não bate de frente com todos por razões, às vezes, bobas. Vamos deixar Deus ser glorificado na nossa maneira de ser e viver, meus irmãos. Irmão, more na Babilônia, mas não deixa a Babilônia morar em você. Nós estamos no mundo, mas do mundo nós não somos mais, meus irmãos. Nós somos de Jesus, amém, igreja do Senhor? Então, nós temos que deixar Cristo habitar em nós. Assim como Paulo disse, eu não vivo mais, mas agora Cristo é que vive em mim. O Salmo 119, irmãos, que todo mundo conhece bem, versículo de número 9. Olha o que diz aqui o Salmo 119 e o versículo 9. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Que coisa linda, olha o que o salmista diz. Como o jovem vai purificar o seu caminho? Como é que faz, irmão, para ter uma vida purificada? Tem que tomar banho de sal grosso, pastor. Tem que tomar banho com arruda, guiné. Como é que faz para manter a vida purificada? Tem que ir lá na Índia mergulhar no rio, onde eles mergulham lá para purificar os seus pecados nas águas daquele rio, é isso? Tem que se autoflagelar, fazer com que você derrame o teu próprio sangue, se mutilar, é assim, meus irmãos? Como fazer para se purificar? Aí o salmista diz, como o mancebo vai purificar o seu caminho? Está fácil, observando conforme aquilo que a palavra diz, meus irmãos. Que coisa linda, igreja do Senhor. Ele diz, lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. Glória a Deus, aleluia.
Então, é a palavra de Deus, meus irmãos. Quando a gente era do mundo, nós tínhamos uma ideia errada, né? Nós fazíamos penitências, muitos ainda fazem, carregam cruz, carregam pedra na cabeça, sobem degraus e mais degraus ajoelhados, andam de uma cidade a outra, longas distâncias a pé, fazendo penitências. Mas o Senhor diz, o caminho ou a vida do homem se purifica observando segundo a palavra de Deus, meus irmãos. Você quer ser agradável, quer ser recebido pelo Senhor? Deixa a palavra de Deus trabalhar na tua vida, meu querido. Então, a palavra de Deus, né? Quem sabe que a palavra de Deus, Paulo comparou a palavra com a água. Lembra que Paulo disse em Efésios capítulo 5, pela lavagem da palavra como a água limpa. Você pode estar sujo, mas quando você entra na água, você se limpa. Você pode estar todo sujo de qualquer produto, de qualquer substância, mas quando você se banha nas águas, as águas te limpam. E assim é a palavra de Deus. A pessoa chega na igreja com a vida destruída, com a vida arrasada, acabada, todo manchado por todo tipo de pecado, mas a palavra de Deus vai entrando no coração do homem e da mulher e vai purificando, lavando as nossas almas, purificando a nossa vida na presença de Deus, meus irmãos. Quem já provou a limpeza pela palavra do Senhor, levante essa mão e diga glória a Deus. A palavra nos purifica, meus irmãos. Quantos aqui chamava palavrão? Hoje você não diz mais um palavrão. Verdade ou não, meus irmãos? Qualquer coisinha era palavrão, palavrão, palavrão. Hoje você não fala mais palavrão. Por que você não fala mais palavrão? Porque você foi limpo pela palavra. Amém? Então, muita coisa que outrora a gente fazia, hoje a gente não faz mais. Outrora a nossa vida era suja, manchada pelo pecado, hoje nossa vida é limpa. Por quê? Porque a palavra nos limpou, meus irmãos. Eu estou lembrando aqui quando Jesus entrou no cenáculo e era costume alguém lavar o pé dos demais. E Jesus entrou com os 12 se achavam já maiores do que Jesus até. Ninguém quis lavar o pé de ninguém. Jesus, sendo o maior, foi lá, trocou a roupa, cingiu o corpo com uma toalha, pegou uma bacia com água e veio. Quem lembra que Jesus fez isso? Se os que deveriam fazer não fizeram, Jesus fez. Quem sabe que a melhor forma de servir é dando exemplo. Dando exemplo. Mandar é fácil. Agora, fazer para dar o exemplo que é difícil. Jesus viu que ninguém lavou o pé de ninguém, todo mundo com o pé sujo. E falou, opa, tem coisa errada, esses homens estão se achando muito grande. Vou dar uma lição de humildade para eles. Jesus vai lá, troca de roupa, se cinge com a toalha, pega uma bacia com água e vem. Eles olham Jesus vindo com a baciazinha de água, toalhinha. Pensa aí, que vergonha, a gente devia estar com a bacia, o mestre que está com a bacia, que coisa. Aí Jesus falou, vem cá que eu vou lavar o pé de vocês. Aí começou aquela falsa humildade. O meu pé não. Deus, meu pé não. Falsa humildade. Tem gente que não tem nada de humilde, é uma falsa humildade. O meu pé o Senhor não lava. Não, jamais, não, no meu pé não. Pedro, vem aqui, não, jamais. João, Tiago, venha. Judas, Tomé, vem lavar o pé. Não, meu pé o Senhor não lava. Ué, se não querem que Jesus lave o pé, por que não foram eles fazer isso? Aí começaram com essa humildade falsa. Aí Jesus disse, olha, é o seguinte, se eu não lavar o pé, vocês não têm parte comigo. Não tem mais como voltar atrás, agora tenho que lavar os pés. Se eu não lavar, vocês não têm parte comigo. Aí Pedro disse, não apenas o pé, mas o corpo todo. Jesus disse, só o pé, porque no corpo vocês já estão limpos pela palavra. Pela palavra. O crente, ele só tem o pé para lavar, mas o pé, ele está ali em contato com a poeira.
Então a gente vai andando e o pé vai entrando em contato com a poeira e vai sujando, mas a limpeza é apenas no pé. Por quê? No restante do corpo a palavra já nos limpou, meus irmãos. Quantos limpos pela palavra nós temos aqui nessa noite? Quantos aqui que outrora eram bêbados, drogados, eram pessoas sem valor e hoje são pessoas batizadas com o Espírito Santo? Levante essa mão e dê glória a Deus aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o Espírito do Senhor veio morar em nós, irmãos. No Antigo Testamento, o Espírito do Senhor se apoderava, usava em determinada tarefa e depois se ausentava da pessoa. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, o Espírito veio e veio para morar na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. De domingo a domingo o Espírito Santo está conosco, 24 horas, 30 dias ao mês, 365 dias por ano, Ele está conosco, meus irmãos. Amém? Então tem crente que diz, pastor, o Espírito Santo me visitou. Irmão, o Espírito Santo não visita, ele mora. Quem compreende, diga amém, Jesus. O Espírito Santo me visitou. Não, o Espírito Santo não visita. O Espírito Santo, ele veio fazer o quê? Morada. Presta atenção, querido. O Espírito Santo não visita, ele mora. A chave é dele. A casa é dele. Ele está na casa, ele não veio para visitar, ele veio para morar em nós, meus irmãos. E ele vai ficar conosco até o dia da vinda de Jesus. Quando o céu se abrir, a trombeta tocar, quando ouvirmos o alarido e a voz do arcanjo, o Espírito que em nós habita nos levará até a presença de Jesus. Alacanda rabacheia, glória a Deus. Quantos que o Espírito Santo mora em você aí, levante a mão e glorifica a Deus. Amém? A única coisa que faz com que o Espírito Santo saia é o pecado. Por isso Efésios 4:30 diz o que? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Não entristeçais o Espírito Santo. Por quê? Porque quando você entristece o Espírito Santo, ele vai embora. Ele sai. Mas ele não veio visitar nós, ele veio para morar conosco. Você que é temente a Deus, você que é um servo, uma serva de Deus, o Espírito Santo está na sua vida, está no seu coração todos os dias. Amém? Pastor, e por que eu não sinto tanto a presença de Deus? É porque você não dá lugar. Você é uma pessoa talvez muito carnal, por isso que você não sente. Né? Você tem dificuldade para orar? Você tem dificuldade para ler a Bíblia? Você tem dificuldade para buscar a Deus? Por quê? Porque você está muito natural, muito carnal. Daí você quase não sente a presença do Espírito de Deus, mas Ele está com você. Você precisa se despertar. Você tem que buscar mais a presença de Deus. Vir mais na igreja. E eu não falo isso para ter você aqui, não. Se tiver uma pessoa aqui, eu prego igual. Mas eu falo isso para o bem da tua alma. Venha mais para a igreja. Venha orar mais, venha ouvir mais a palavra, venha cultuar mais ao Senhor. Dê mais liberdade para Deus. Deixa de dar muito lado para a carne. Se afasta um pouquinho das coisas do mundo. Deus quer falar com você. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a igreja, que o Espírito Santo continue falando ao coração dos irmãos. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu canto como Davi. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu canto como Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como Davi. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu oro como Davi. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu oro como Davi. Eu oro, eu oro, eu oro como Davi. Eu oro, eu oro, eu oro como Davi. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu luto como Davi.
Se o Espírito de Deus habita em mim, eu